Bernardo, olha, tenho novidades fresquinhas, fresquinhas. Fresquinhas com mais alfaces, André. Exatamente. Eu este fim de semana que passou, eu redimi-me finalmente, Bernardo, Conta-me lá coisas. das minhas idas cinematográficas, digamos assim, Hum, porque vi dois filmes que tu trouxeste aqui no episódio número 3. Um deles, o Anora. uau, já lá vai. Ok, Exato, já lá vai, finalmente. mas ganhou agora o Oscar, ganhou a Teve que Palma de ganhar o Ouro. Oscar para o veres. A minha crítica não te bastou. Não, Exatamente, não exatamente. estou a perceber, André. E também vi o Vampiro Humanista Procura Voluntário Uh, Suicida. e que Exatamente. tal? E portanto, mas estás a ver, isto foi estas duas análises, trouxeste no episódio número 3. Portanto, isto é o Hum. episódio em que eu vou e porque tenho 15 em atrás, não estou a brincar. Mas olha, por acaso calhou, mas é engraçado e fica já aqui a dica, quem quiser saber, olha a opinião do Bernardo sobre a Nora, o último Oscar de melhor filme, portanto tem muito peso, e realização, e atriz, e montagem, e mais qualquer coisa, e Eu na argumento. altura estava impressionado pela vitória em Cannes. E a Palmador, exatamente, e a Palmador em Cannes. Exatamente. Portanto, fui ver estes dois e tenho-te a dizer, Bernardo, sabes que eu gostei mais do Vampiro Humanista que o Anora. Estás a brincar. Não Não estou, não. acredito. Não É acredito. verdade, eu achei muito mais. Epá, esta palavra que eu vou dizer vai ser muito estranha, mas eu Hum, achei um filme, eu achei os dois filmes fofos. Eu já explico melhor. Fofos. Fofos. Mas achei o Vampiro Humanista mais fofinho que o Anora. Isto é tão estranho, não é? De É dizer. Eu assim. já vou O Anora explicar. não é suposto ser um filme fofinho, ou é? É, no final Está-me a aquilo é escapar alguma coisa. fofinho. Quer Fofo? dizer, não é fofo. Pronto. Aqui o fofo é isto. Isto é com muitas aspas. Ninguém nos está a ver, mas eu estou a fazer sinais de aspas, muitos, Meu que é para o Bernardo não Deus. me matar, que ele já me está a Meu matar com os Deus. olhos. Mas, não, é assim, gostei dos dois filmes, atenção. O Anora, eu percebi. Como é que eu ia dizer? Todo o hype à volta do filme, adorei a interpretação de Michael Madsen, está realmente está brilhante. Fiquei também um bocado na dúvida, como tu, se dava a ela, se dava a Demi Moore, se fosse eu a dar o Oscar. Um, Qualquer uma das duas para mim estava bem dado, portanto não é por aí. Mas sabes que o Anora demorou muito tempo a chegar onde queria, e isso para mim foi um problema. E já vi que Hum. há pessoas que acham exatamente o contrário. Mas, ou seja, aquele desenrolar final, não é? Que afinal toda aquela coisa não é bem assim. No carro? Ahm, Exatamente, no carro, Uhum. pronto, não queria estar a dizer, mas pronto, é mesmo ali no fim. Ahm, é um fecho bonito e aquilo termina muito bem, e lá está, o fofinho vem daí, deriva daí, mas Hum. podia ter mais desenvolvimento. Não é desenvolvimento narrativo no sentido que tinha que ter mais história para além dali. Acaba bem, onde acaba, temporalmente falando, mas para trás, não sei, perdeu muito tempo ali naquela evolução dela com ele, e aquilo depois era sempre muito repetitivo, ele estava sempre a jogar jogos em casa e há todo aquele, não é? Aquele florear. Achei um bocado repetitivo. O Vampiro Humanista, só para também terminar aqui, que ainda temos aqui muitos filmes hoje para trazer, É mas verdade. o Vampiro Humanista eu gostei bastante porque achei que era uma metáfora muito gira. Toda aquela coisa da vampira, etc. Achei que aquilo é quase como uma desculpa para toda aquela metáfora. É um Uhum. filme quase com coming of age, não é? E aquilo tinha muitas Sim. metáforas para Da o- amadurecimento. exatamente, do perder a virgindade pela primeira vez, a descoberta da adolescência, etc. E também das relações interpessoais, etc. Uhum. E gostei ao fundo, ou seja, no fundo achei que a mensagem do Vampiro Humanista não é assim nada de transcendente, mas a maneira como é trazida ao público é muito criativa, eu achei, e é muito fofinha. Pronto, é isto, Bernardo. Muito bem. Muito bem. Não, Ah, o que tal? conceito, para mim, é a melhor valência. O Visto? conceito do Sim, vampira. é Mas verdade. depois acaba por não se desenrolar de uma maneira tão interessante ou instigante, pelo menos para o meu gosto. Pronto. Estás a ver, Bernardo, eu sigo as tuas opiniões, assim, muito atrasadas ainda, mas hei de chegar lá, estás a ver, Bernardo? Mas pronto. Fazes mais do que a tua obrigação. Estavas a dizer que apanhaste filmes em atraso e, como bem sabes, eu tenho ido ao cinema algumas vezes e não vejo trailers, não é? No entanto, eu de vez em quando quebro esta regra que imponho a mim próprio e uma das vezes que a quebrei fiquei alegremente surpreendido.
Não sei se viste também o trailer, mas estou a falar do trailer de 28 anos depois. Um Ah, filme que sim, já vi. antecipo muito, do Danny Uhum, Boyle, e eu penso que está um trailer formidável porque não revela o enredo e uhum, tem uma voz de rádio que dá uma certa taquicardia. Eu depois, inevitavelmente, fui pesquisar e apercebi-me que aquilo é um poema. Aquilo que está a ser recitado no rádio é um poema de um britânico chamado Kipling, uhum, Rudyard Kipling. E tem que ver aqui com uma marcha para a morte. Há toda uma encenação que inclusivamente era recitada em Auschwitz, uhum. ou pelo menos em alguns campos, salvo erro. E Olha, eu não sabia disso. achei extremamente interessante a maneira como o trailer nos envolve na ação, ao mesmo tempo que não nos dá nenhum desfecho daquilo que Uhum, irá acontecer. É simplesmente muito envolvente uhum. e eu fiquei hipnotizado no ecrã e cada vez que vou ao cinema e o trailer está a dar, é um trailer que eu faço questão de ver e dá-me sempre muito gozo. Portanto, mais trailers fossem como este, eu assim não teria que me desviar deles, porque há outros que simplesmente recitam Sim. o que vai acontecer e quando chegamos ao filme, efetivamente não há grandes surpresas, porque Uhum. já percebemos qual é aqui as linhas narrativas que vão ser seguidas. Isso para mim é Sim, extremamente desinteressante. Pronto, sim. mas fiquei surpreendido com este trailer. Sim, pois isso é verdade, porque assim, um trailer para ser exatamente eficaz é exatamente criar essa curiosidade, por exemplo, que este trailer criou em ti, sem revelar muito da história, porque tem que haver aquele coisa, eu acho, eu acho que é difícil fazer um trailer que seja muito eficaz, porquê? Porque tem que ir buscar cenas, lá está, visualmente interessantes também, em muito pouco tempo, não revelar muito da história, que é exatamente para captar a atenção de quem vê e dar o interesse, porque é para levar as pessoas à sala de cinema, não é? A ir ver, não é? Ou ao streaming, pronto, também podia ser, pronto, Sim, mas mas sim. sabes o que muitas vezes acontece é que os trailers querem recriar uma certa familiaridade para que Pois. a pessoa, quando vai ao cinema, já saiba para o que vai, porque temos que reconhecer que boa parte das pessoas eh, vai ao cinema para se entreter Uhum. e quer ver um determinado tipo de filme que à partida já espera, não é? Porque o bilhete está cada Sim. vez mais caro. Isso É. também é verdade. Portanto, há cada vez menos gente disposta a dar tiros no escuro na sala de cinema. Uhum. É verdade, é verdade. E os trailers também, por exemplo, desse filme, e estou a falar de sequelas em geral, ou de filmes que já são continuações de outros filmes, têm uma certa vantagem, diria Ah, eu, sem dúvida, porque sem dúvida. podem jogar já com certos elementos familiares para o Ah, público, completamente. sem Sim, revelar muito e continuar a captar a atenção. Enquanto que se sim, for um filme completamente original, por vezes tende a revelar um pouco mais da história, exatamente porque sim. ninguém sabe o que é aquilo, Ora não bem, é? e este Não 28 pode. anos depois é Exato, o final de uma trilogia já muito exato. antecipado. O Danny Boyle tem Danny adiado Boyle. isto há algum tempo e penso que vai ser um grande sucesso. Exatamente. É Mas uma ainda das não é para esta estreias, semana. exato, ainda nesta semana, é uma das estreias, lá está, com muita expectativa, acho eu, este ano, acho que é ali para o verão que estreia, 28 anos depois, mas pronto, esta semana há outros filmes que o Bernardo daqui a pouco já vai falar. Bernardo, sei que tens vibrado com filmes como Titane e A Substância. É verdade, as mulheres no terror estão em grande. Uhum, mas sabes o que é que me tem tirado o sono? Fala-me lá dos teus demónios. Olha, são as faturas das telecomunicações. Acho que estou a pagar demasiado para aquilo que estou a usufruir. Sei como exorcizar esse mafarrico. Já ouviste falar da Conversas e Meios? Nem por isso. Que empresa é essa? A Conversas e Meios analisa as tuas faturas de telecomunicações sem quaisquer compromissos ou encargos e ajuda-te a encontrar a opção mais adequada para o teu dia a dia. Trabalham com a NOS, Mel e Vodafone. Eles também operam aqui em Lisboa? Olha, excluindo as ilhas, trabalham para todo o país. Simulam as melhores alternativas para poupar dinheiro e poderes dormir mais descansado. Fantástico, tenho de os contactar. Sempre gostei de deixar os fantasmas para os filmes. Envia a tua fatura para o e-mail conversasemails@gmail.com, descreve as tuas necessidades e aproveita o filme que quiseres sem o susto das contas elevadas. Isto até pode ser publicidade, mas é inspirado em factos reais.
E na semana passada estrearam 9 filmes nas salas portuguesas. Portanto, esta semana vamos bater as 10 estreias, Bernardo. Por acaso não, O mas número redondo. mantemos-nos na mesma bitola. 9 filmes, mais 9 filmes, as estreias são em catadupa. E começamos aqui com um repetente, curiosamente, Steven Soderbergh, que há um mês levou às salas o terror de A Presença, e Uhum, agora dá-nos um thriller chamado Black Bag, que conta aqui nada mais nada menos com Kate Blanchett e Michael Fassbender. É, portanto, um título curioso de um dos uhum. realizadores mais laboriosos, mais trabalhadores do momento. É verdade. Depois temos também o drama Confidência, do italiano Daniel Lucchetti, Novocaine, a comédia de ação da semana, Preguiças e Companhia, uma das animações da semana, que nos chega da Austrália, aliás. Temos também depois a comédia dramática Siga a Banda, do francês Emmanuel Corcoul, um filme que, aliás, levou elogio do público, portanto, Uhum, fica uma nota positiva desde já. O novo drama brasileiro, curiosamente com a Fernanda Montenegro, chamado Vitória. Vai ser interessante ver se o sucesso do Ainda Estou Aqui vai ter um certo efeito contágio neste filme. E depois sobram-nos os filmes em análise neste episódio. A estreia nacional da semana, Os Infanticidas, de Manuel Pureza, que vamos ter mais à frente no programa. uhum, Depois, O Som da Esperança, drama de Joshua Weigel, que dramatiza uma história real absolutamente incrível sobre adoção nos Estados Unidos. E terminamos com O Segredo dos Perlimpes, que é uma coprodução entre o Brasil e os Estados Unidos que arrecadou o prémio de melhor filme de animação da Academia Brasileira de Cinema. Uau, Portanto, já vamos conversar um bocadinho se de facto mereceu ou não o prémio. muito bem. Portanto, é o segredo dos perlimpimpins, é isso, Bernardo? Perlimpimpins. Muita magia, muita cor, Mas não é muita animação. perlimpimpins, é como é que é? Perlimpes. Perlimpes. Os Sim, diz-se mesmo perlimpes. assim, perlimpes. Perlimpes. É o nome giro, é o nome É giro. um nome giro, Perlimpes. é um nome giro, sim. Agora fiquei com isso. Portanto, vamos ter perlimpes, vamos ter. Isto é muito estranho agora, esta sequência. Portanto, perlimpes e depois infanticidas, não é? Uma coisa assim super dark de repente. Sim, Mas depois também temos esperança, não é? Ou o som da temos esperança. esperança. Uhum. Portanto, é giro. Portanto, animação perlimpes, assim, uma coisa fofinha. Olha, eu hoje estou a dizer muito fofinha, mas pronto, olha, perdoem-me. Depois passamos para uma É a coisa tua muito palavra do dark, não dia. é? E, exato, Uhum. palavra do dia. Infanticidas, mas depois veio a esperança. Ah, Vem a isto esperança. hoje está muito poético. Muito bem, É. Bernardo. No entanto, apesar da esperança ser a última a morrer, vamos começar com o som da esperança. Bora lá, vamos lá. Ora, portanto, realizado com o escrito e co-produzido pelo indivíduo que ainda agora referi, Joshua Weigel, um Uhum, estreante em longas-metragens. E este filme conta a história verídica dos Martins, a Donna, que é interpretada por Nika King, e o reverendo W. C. Martin, que é a personagem de Demetrius Gross, que vivem em Possum Trot, que fica no Texas. E, portanto, a história leva-nos até 1998, dá-se o falecimento da mãe de Donna e esta fica subitamente com um- uma certa vontade de contagiar a comunidade com uma iniciativa que tem que ver com a adoção massificada de crianças. uhum, Crianças que são consideradas mais difíceis ou que podem estar a ter dificuldade em encontrar uma casa, uma família que as acolha. uhum, Então o filme relata esta evolução de um casal e de uma comunidade também, que, movidos por uma dose impressionante de amor cristão, começam estes processos de adoção. É uma história que tem a pretensão de inspirar a fazer o uhum, mesmo. Ou, mais não seja, a causar algum impacto de modo a que consigamos ajudar a alguma criança. E foca-se uhum. sobretudo no crescimento da comunidade à medida que as adoções vão Vou acontecendo. aumentando. Uhum, Exatamente. E também alguns desafios emocionais que estão relacionados com a ligação entre as crianças e as famílias acolhedoras, que nem sempre é a mais feliz, porque estes processos de adoção são assim algo rápidos aqui neste contexto. E focamos-nos também num envolvimento um pouco maior com Terry,
que é uma criança bastante traumatizada, que a jovem atriz Diana Babnikova compõe com particular intensidade. Agora, no papel, temos aqui a hipótese de ver um filme com matizes, várias Uhum. perspectivas, uma certa densidade emocional, Em mas o dramática. filme acaba por ser pouco mais do que panfletário. É extremamente moralista e está tão entupido de clichês melosos. Por exemplo, Ah, tudo resolve-se com amor, abraços, muita crença, muita cantiga litúrgica. E isto deixou-me francamente afastado das desiludiu-te. personagens. Uhum. Sim, sim. Personagens que, aliás, estão escritas de uma forma convencionalmente efêmera, apesar aqui das interpretações serem algo competentes e estão modeladas àquilo que é a ideia do filme. Portanto, uma produção repleta de boas intenções, mas bastante amena e até intrusiva. Não tem aquele interesse nos desafios psicológicos, nem trata este assunto com a complexidade que eu penso que merece. Uhum. E agora, é uma história real que de facto mobilizou 22 famílias a adotar 77 crianças. Foi uma notícia É grandes monumental, não é? parangonas em todos os Estados Unidos. É de facto uma história incrível que merece inspirar mais pessoas, mas, no meu entender, não será certamente através da qualidade deste filme. Uhum. Eles depois tentam-no fazer de uma maneira bastante forçada, porque os verdadeiros Martins, no final do filme, aparecem Ok. para sugerir que façamos scan num código QR que nos leva até à página oficial da produtora para contribuirmos e comprarmos mais bilhetes com desconto para outras pessoas irem ver o filme. É Algo uma ideia que, criativa. algo que é criativo, mas está tão alinhado com este marketing agressivo de um filme completamente manicaísta, tem um Uhum. propósito exclusivo de passar uma mensagem. Daí eu dizer que é bastante panfletário. Portanto, mais Pois. do que isto, não oferece grande coisa. Uhum. Portanto, eu É quase penso um filme propagandista. Será isso? Nesse sentido? completamente. Pois. Exatamente. Basta ler, no meu entender, um artigo sobre o assunto. Ficam informados, ficam Uhum. inspirados. É uma história que vale a pena ser conhecida. Eu não a conhecia, portanto, teve já esse propósito positivo. Mas em termos de matéria cinematográfica, de qualidade do filme, penso que não estamos aí. Não acho que seja um bom filme. Exato. E olha, é pena porque se calhar era uma história, como tu estavas a dizer, que se calhar merecia um filme mais bem estruturado ou com um ponto de vista mais, nem digo original, mas diferente, não ser tão, como tu disseste muito bem, panfletário, pronto, ou Sim, é uma propagandista. Exato. escrita muito básica, Uhum. muito clichê e que não tem aqui grandes ambições. E isso nota-se de sequência para sequência e torna-se pesado para Pois, quem está do outro lado, porque a menos que sejas totalmente envolvido pelo filme e acabes completamente arrebatado e a pois. chorar e de facto seres ali conivente com aquilo que as E, personagens estão a e passar, a menos que te emocionar, não é? afete dessa maneira, Uhum. o filme acaba por ser um pouco desgostoso, sem Pois. desrespeito para com a história real, Sim, sim, porque sim, claro. está trabalhado de uma maneira muito básica. Pronto. Isso acontece, às vezes acontece, lá está, temas que merecem realmente Uhum. um tratamento melhor, nem digo aqui um tratamento mais sério, não estou a dizer que as pessoas que fizeram o filme, né, Não, 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 porque está não é. competente. Exato, Percebes? Em termos de pois, direção de arte, em termos de guarda-roupa, eh, somos transportados não é para um, 1997, exato. portanto, Não é naquele um filme contexto. amador, pois não. Não é um Não. filme amador do ponto de vista da produção, Exato, mas não tem grandes aspirações. exato, exato. E em termos de qualidade de cinema, e isso é que me deixou mais frustrado. Muito bem. E agora vou fazer uma sequência muito gira, Bernardo, porque, pronto, eles adotaram essas crianças todas, mas depois veio o Manuel Pureza e os seus infanticidas e acabaram com isso tudo. Foi isso? E é O Som da Esperança, parte 2. Tiveste bem agora. Eu vou-te deixar levar esta para casa. Mas olha, mas falando bem em infanticidas,
É que isto é uma piada muito dark, mas pronto, muito humor Não tem negro é mal. que é, não faz mal. A gente deixa passar que a gente aqui neste podcast, a Não tem gente censura. não, exato, a gente não censura nada. Mas, mas falaste, olha, com o realizador Manuel Pereza, estou muito curioso para saber, porque parece-me que isto é um registro muito diferente para o realizador, não é? Ele tinha feito, Sim, realizado a série que toda a gente conhece, do Pôr do Sol, depois também teve um filme, a e prequel. portanto, Uhum. exatamente, e agora vem com um título. Pronto, eu sei que tu não vês trailers, mas eu vi o trailer. Pelo trailer parece ser uma proposta realmente muito, muito diferente e um Muito filme disparo, sim. muito, exato, muito fechado. São ali quatro personagens, julgo eu, e o Uhum, foco é só uhum. elas e é ali tudo quase dentro de quatro paredes. Mas pronto, vamos então ouvir a tua entrevista, Bernardo, com o Manuel Pereza. Vamos a isso. Ora, viva Manuel Pureza, antes de mais, obrigado, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, eu. Ainda bem que estás aqui porque temos de ter uma conversa sobre o teu mais recente filme, a partir do texto de Luís Lobão, que também representa neste Os Infanticidas. Curioso já agora por ver a reação do público depois do sucesso comercial que foi aqui o Colar de São Cajó. Certo, 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 certo. Coisas muito diferentes, né? Filmes muito diferentes. Completamente diferentes, completamente Certo, diferentes. certo. Uhum. Entretanto, realizaste a minissérie Sempre, sobre o 25 de Abril, e Correto. foi no ano, aliás, que se assinalaram os 50 anos da Revolução dos Cravos, e numa Uhum. entrevista sobre a série disseste que tempos obscuros obrigam a resistências mais criativas. E se há Correto. um ano os tempos não estavam fáceis, eu penso que não estamos a fazer grandes progressos. Ser criativo para ti é uma forma de lidares com o estado das coisas? É uma inevitabilidade, não é? Quer dizer, perante o aparente, que não é só aparente, é mesmo real caos em que estamos a viver um pouco por todo lado, com protagonistas e até figurantes absolutamente desprezíveis e pouco seguros na sua ação, não é? Pouco fiáveis na sua ação, ah, que nos condiciona a todos. Pá, eu acho que a única hipótese é resistir criativamente. E resistir criativamente não é nem resistir à hora marcada, nem resistir aos dias da semana marcados, nem é resistir de todas as maneiras e mais algumas que nos façam pensar, que nos inquietem, que nos relembrem, que nos façam avivar as memórias do que já foi, do que não devia nunca voltar a ser. E quando digo isto, não digo só do ponto de vista do lirismo ou da poesia da resistência ao fascismo, é mesmo a resistência ao ser-se mau, não é? A solidariedade é uma coisa que devia caracterizar os seres humanos muita da criatividade apela a essa solidariedade. Não é a solidariedade só de fazer o beizinho, é de estarmos atentos uns aos outros, é de termos boas conversas, de sugerir bons temas, de passarmos serões a ouvir os outros muito mais do que serões agarrados ao telefone, por exemplo, não é? Uhum. Sei lá, tanta coisa. Relacionarmos mais, sermos mais Sim, empáticos, sim, são sim, sim. Acho que é os mesmo importante. antídotos, não é? Os Sim, antídotos acho que sim. para resistirmos a estes tempos. Falando sobre o Uhum. teu novo filme, Os Infanticidas, que é uma aventura mais existencial, não é? Do que estamos acostumados a ver no teu trabalho. Sim. Eu depois de o ver fiquei com a ideia de que o título remete-nos para a necessidade de matarmos a nossa criança interior, se é que queremos ter uma certa emancipação social e, sobretudo, para tomarmos as rédeas da nossa vida. Estou muito ao Ok. lado ou, em parte, era um bocadinho este o objetivo? Olha, eu acho que os filmes até podem ter objetivos, mas não se devem explicar, não é? Uhum, Acho que tu sentiste dessa maneira, porreiro, se te serviu, acho ótimo. Eu diria que eu serei sempre contra matarmos a criança. Serei uhum, sempre contra matarmos a criança. Acha que o mundo nos diz para matarmos a criança e isso é que nos torna ah, as tais crianças aflitas que tentam jogar o jogo dos adultos sem nunca saber como é que isto se faz. Eu, cada vez que penso em mim como uma pessoa adulta, e não estou sequer a ser poeta nisto, assusta-me. Uh, ter 16 anos foi ontem. uhum. E não foi, né?
Já foi há algum tempo. Já foi há algum tempo, Podemos tentar fingir infelizmente. que sim, mas depois olhamos para o calendário, não há muito Epá, a porra, já foi há dizer. 24 anos, estás a ver? 24 anos já eu votava, porra, tipo, é um bocado chato. Não, mas diria que é isso, ou seja, a sociedade leva-nos a oprimir a criança, a oprimir a pessoa que gosta de brincar, que gosta de perder tempo a falar com um amigo, que gosta de perder tempo a olhar, a ver um concerto, de perder Uhum. tempo. Diz-se isto, diz-se disto que perdemos tempo. Eu lembro-me que aos 16 anos não perdia tempo a ver concertos, ganhava tempo a ver concertos, ganhava tempo a estar com os meus amigos, ganhava tempo a jogar a bola, ganhava tempo. E eu acho que é sobre isso que o filme fala, ao ritmo da cabeça de um adolescente. Isso é que é mais Uhum. interessante para mim. Pois. E não gosto de explicar os filmes. Diria que esse foi um dos propósitos. Aliás, aquilo que me moveu a fazê-lo foi, sem dúvida, pensar um desafio cujo aspecto formal quando se fala de cinema, era uma nova coisa na minha cena, não é? Uma Uhum. nova coisa que não se assemelhasse em nada ao que eu tinha feito. Isso também é uma coisa que eu gosto muito de manter nos projetos que faço, que é onde é que eu posso fazer uma coisa que ainda não fiz até agora. Uma Pronto. frescura, não é? Apesar Desafiaste do também. género. Sim, apesar do género, estás a perceber, por exemplo, é claro que eu me diverti imenso a fazer o pôr do sol. Eu diverti-me horrores a fazer o pôr do sol. Mas eu quero acreditar que sou mais do que o pôr do sol, apesar de ser a equipa mais perfeita com quem trabalhei até agora, em termos de sinestesias e de Uhum. sinergias criativas, não é? Eu, o Henrique e o Rui, criativamente, funcionamos de uma maneira que elevamos o trabalho uns dos outros ao quadrado porque estamos juntos, não é? Isso é muito importante. Pronto. Sabes que Portanto, hoje em dia a adolescência, ou pelo menos o filme assim me levou a refletir, é muito prolongada e, de certa maneira, desde o emprego até à nossa vida social e amorosa, parece que vamos adiando as nossas responsabilidades, não é? Era o caso da personagem do Luís Lobão. E exato. pareceu-me que há nos infanticidas uma proposta de reflexão sobre esta fragilidade da nossa sociedade contemporânea. E tu agora dás-me aqui o ângulo oposto do teu lado de realizador, eh, parece que não estás, ou pelo menos, eu sei que não impões uma mensagem, mas parece que estás a apelar ao nosso lado, De mais Lobão. do Lobão, Sim, para sim. sentirmos um pouco mais e pensarmos um pouco menos. Em que é Sim, que sim. ficamos? Olha, eu acho, Bernardo, que isso é muito interessante, porque isto é um filme cujo protagonismo é dividido entre o vermelho e o verde, não é? Ora bem, ora E, bem. portanto, haverá quem opte por achar que o verde é uma inevitabilidade e quem acha que está permanentemente enclausurado no corpo do vermelho. Isso é muito fixe, eu acho isso fixe. Eu digo-te, eu pessoalmente sou já um verde muito misturado, aliás, sou um vermelho já muito misturado com o verde. Tenho 3 Uhum. filhos, Pois, não sou pois. casado, mas já fui. Pesa, não Percebes? é? Pesa. Não dá Sim, e para ao mesmo tempo, contornar. sim, mas sabes uma coisa muito gira? Por ter 3 filhos é que eu sou muito mais vermelho, estás a ver? Uhum. Na medida em que sou obrigado a voltar a brincar, estás a ver? Tenho de brincar, tenho de puxar pela imaginação. Ah, depois sou altamente verde quando tenho de pagar as contas de casa e meter pão na mesa. Isso sou. Ora Mas bem. há dias em que acontece assim: meu, pá, tomem 5 euros e vão comer ao McDonald's, caguei, não quero saber de vocês. Claro que isto não acontece porque eles Nem têm sempre dois nem anos. nunca. Ora bem. Não, não, nunca, tal e qual. Pronto, mas é isso, eu acho que é muito interessante tu estares-me a dizer isso, porque eu acho que é perfeitamente legítimo. O filme, aliás, mais do que o filme, o texto Pois, sim, sim, sim. propõe um quase protagonismo do vermelho na busca incessante por recuperar o verde, não é? Uhum. Recuperar o verde para as combinações da adolescência. E o verde diz: epá, isso foi chão que já deu uvas, pá. Eu andei para a frente, já devias ter andado também. Mas eu não quero andar para a frente, eu quero andar para trás, porque tenho saudades vossas, tenho saudades nossas, tenho saudades de me der estar tarde e ser bom porque estou convosco. Ah, percebes? Eu acho que Uhum. esse Uhum. filme, no fundo, aponta, quer tu escolhas pelo verde, quer que escolhas pelo vermelho, apesar de eu ser um otimista inato, aponta para aquela depressão própria de, pô, isto é tão rápido, pá, É verdade. é tão curto, não é? Pronto. Que é muito E, própria dos 30, não é? Ali quando a pessoa começa a exato. chegar aos 30 ou 30 e poucos, começa a E ter é já a primeira alguma crise. bagagem, não é? Sim, Alguma bagagem e sim, começa a ter outra visão sobre o mundo, sobre as relações e sim. essa saudade é inerente. Sim,
É a Sim, consigo primeira senti-lo. crise, não é? Aquela primeira Uhum. crise de te obrigarem. Opa, não sei que idade é que tu tens, Bernardo. Eu tenho 28. Poças, então vai, mas é. Enfim, eu tenho 40. Quando eu nasci, quando tu nasceste também, ainda não tínhamos número de contribuinte. Lembras-te? Uhum. Pronto, tu não Pois. te lembras quando Não nasceste, me mas lembro, grande que pois, não tinhas. mas. Grande que não tinhas. Os meus filhos, o meu filho mais velho tem 13. Quando nasceu, a primeira coisa que ele teve direito foi o nome, no Uhum. cartão de cidadão, o número do utente e o número de contribuinte. Ora bem, à nascença. Opa, poxa, tipo, É o caneco. sinal. É pior que o batismo. É logo ali. Epá, é logo tipo, olha, vais contribuir, quer queiras, quer não. Pá, e eu acho que Tens contribuir é dias, já bom. estás a contribuir. Contribuir é bom, mas Contribuir para chegar à paciência dos é pais, pá, etc. sim, sei lá. Eu acho que esta coisa do filme apela sobretudo a essa coisa de tomarmos consciência. Ou melhor, se há tema que me é querido, é a amizade, a família, a amizade, as relações. São tudo sacos grandes, eu sei que Uhum, são uhum. bastante heterogéneos e abrangem muita coisa, mas pensar a amizade, estás a ver? Eu não sei, eu imagino que tu tenhas muitos amigos, eu tenho alguns amigos Sim, a quem dou felizmente. muito, muito valor, não é? Eu já hoje disse isto numa entrevista e repito, que é o filme que eu gostava de ter feito é Os Inúteis, do Fellini, que é um filme que eu Uhum. adoro. Eu acho que é um filme perfeito. É um filme de boémia, não é? Um filme Não de só é um grande filme de tensão pura também. tristeza, estás a ver? Aham. Porque aquele plano virado para o mar, com os amigos, as figuras de negro que ficam agarrados àquele pontão que não sai barco nenhum, de onde não sai barco nenhum, é de uma poesia e de uma força que me faz lembrar o meu grupo de amigos de Coimbra, sabes? Tipo, Uhum. estou lá para eles, adoro-os, amo-os de paixão, mas não vamos partir no mesmo barco. Não... É triste, estás a ver? Mas essa tristeza tem uma beleza fundamental. Lá está, eu volto a dizer, eu sou um otimista inveterado, mas dói, pá, dói, crescer dói porque se Pois. abandonam coisas. Repara, eu fiz 41 anos agora. Eh, Eu adoro fazer anos, mas em boa É verdade, bom, não é? ontem tinha 17, estás a ver? É aquela sensação agridoce. Bernardo, é Tem tão que andar simples para a quanto. Eu frente. este ano fui ver alguns concertos num festival, aliás, o ano passado, fui ver alguns concertos num festival, inclusive eu fui ver os Pearl Jam no Alive, e agarrado às grades estava eu e o meu filho. Isso é. Pô, isso é os infanticidas ao cubo, estás a ver? Tipo, Sim, sim, é sim. incrível, pá, é incrível, é, E é familiar. espetacular. É Mas incrível. quanto à realização, Sim, engraçado teres mencionado o Fellini, porque eu, por outro lado, encontrei aqui qualquer coisa de novela vague. ok. Penso que há aqui um sobressalto. As cenas precipitam-se de umas para as outras. Temos Certo. a quarta parede quebrada. Eu sei que és um admirador do cinema italiano, citas com frequência o trabalho do Antonioni, falaste há Certo. pouco do Fellini, mas haverá aqui nos Infanticidas uma proposta mais ligada a uma tradição do cinema moderno francês? Isso é giro, pá. Olha, eu vou-te dizer, um dos filmes que mais me mudou a minha maneira de ver cinema, muito mais do que o Abu de Souffle ou o Pedro Louco, o Uhum. Pierrot le Fou, foi o Mépris, o Desprezo, O desprezo do, do do Godard? Godard, que tem um bocado a mesma relação cromática que eu tenho neste filme, apesar de ele não Sim. ter sido de todo. Epá, aquela parte das estátuas e os fundos vermelhos Aham, e de repente aham. a cor ganha. Aliás, o vermelho, nós sabemos que o vermelho para o Godard tem um. Não é sangue, é vermelho, não é? Sabes essa frase Sim. mítica do mestre, não é? Mas seja como for, eu acho que tenho andado a pensar um bocado nisso, ou seja, se houve ou não houve uma influência de algum criador que eu admiro. Eu gosto de cinema, ponto. Ahm, Gosto de vários cineastas, ponto. Vários e várias cineastas. E do mundo? Diria que aqui o exercício foi outro. Sim, sim, sim. Eu acho que aqui foi respeitar um princípio básico de liberdade, que é Uhum. eu vou fazer um filme que é assente na palavra. Se a imagem é se é concordante ou dissonante do texto, isso em si é uma consequência, não é uma Uhum. causa. Estás a perceber? Pronto. É um exercício que eu sei que Entendo. parece um bocado montado demais, provavelmente até nem tem esse delivery depois no próprio filme,
Mas o princípio foi Eu esse, que é, entendo, eu entendo. percebes? Eu gostei tanto do que estava escrito que o exercício foi, se isto fosse um discorrer contínuo de palavras, que imagens é que eu tirava para aquela tela? Pronto. Então vou fazer um jogo de damas, agora vou fazer um jogo de televisão, agora vou fazer não sei o quê, vou fazer uma tipa que se tira para uma cova, vou fazer... Porque aquilo, no fundo, é aquilo que estavas a dizer há pouco, ou seja, são aforismos que encontram cruzamentos com pessoas numa tela. E a maneira como elas dizem essas palavras, como elas choram ou riem essas palavras, ou como elas abraçam essas palavras, ou como elas, no limite de tudo, discutem essas palavras no fim. Eu acho que esse clímax entre os dois Uhum. amigos perante a evidência do sofrimento É mais é isso, estás esclarecedor. a ver? É uma espécie de. Sim, portanto, se quiseres, é assim, muito mais proximamente eu estou de ter criado aqui um alien que respeito muito, porque ele é um alien na minha cinematografia, que eu, aliás, acho que nem tenho muita cinematografia, se queres te diga, ou seja, eu considero-me um realizador de séries, orgulhosamente um Uhum. realizador de Uhum. séries, nem todas, felizmente, nem todas de humor, algumas de humor, fiz muitas curtas também, fiz alguns videoclipes, fiz um filme que já foi apelidado do pior filme português de todos os tempos e está tudo ok. E está tudo ok. Foi um filme que eu fiz com o Sérgio Graciano há muitos anos atrás e que de E que facto foi te um filme. valeu um grande amigo, não é? Claro, sim, E mais também. não A questão seja, é, por aí já é uma tive conquista. vários amigos, quer dizer, a empreitada que foi aquele filme foram vários amigos, mas em boa verdade aquilo foi um primeiro tiro e está tudo ok. A seguir vieram não sei quantas séries que marcaram vários pontos muito diferentes umas das outras no audiovisual das séries em Uhum. Portugal. Uhum. Isso não é só, não é o meu talento exclusivo, aliás, é a minha capacidade de angariar vários talentos que faz com que nós marquemos esses pontos aqui com as séries. Depois há o Pôr do Sol, que é uma derivação dessas séries, e agora há uns infanticidas, que é uma coisa que eu tive mesmo vontade de fazer desta forma, ou seja, em pleno contexto de pandemia, com o apoio do Garantir Cultura, mandar cá para fora um jorro, quase como Ah, uma sim. página ou várias páginas escritas num diário sobre coisas que me inquietam, como me inquietavam quando eu tinha 16 anos. Eu encontrei um eco aqui muito grande nestas quatro pessoas que são incríveis e que eu acho que elas sim pensaram isto muito bem e eu depois limitei-me A a propor guiar. aqui outra coisa. Muito Sim, bem, aliás. muito bem, muito bem. Sabemos que existe uma crise de espectadores em Portugal. Tens sido vocal em relação a isso. Eu também acredito, como tu, que a falta de literacia visual e dos hábitos cinematográficos tem fragilizado o cinema português, mas isto não impede de termos em 2024 70 produções a estrear nas salas de cinema. 70 produções, um número expressivo, não é? Para a Sim. nossa indústria, com algumas aspas. O que me leva a perguntar, e Certo, aqui um pouco certo. em jeito de conclusão da nossa entrevista, o que é que tens visto que te tem enchido o olho? Tu és um grande adepto de cinema e gostas de não só de ver, como de falar sobre os filmes. O que é que tens visto da nossa cinematografia que te tem deslumbrado, que tu possas aqui recomendar para os nossos ouvintes? Pá, olha, eu vou-te dizer, eu sou um fã incondicional de tudo o que faz o Carlos Conceição. Ok, Uh, que é da ok. minha geração, que é da minha turma, que é meu amigo, que é o melhor realizador da minha geração de longe. Uh, tudo o que ele faz é 1000 pontos acima do que qualquer pessoa tem feito neste país ultimamente. Eu digo sem qualquer espécie de vergonha ou de preocupação em estar a ser injusto, porque estou, eu sei que estou, mas estou conscientemente a Orgulhosamente ser injusto. Sabes? enviesado. Uma opinião Epá, orgulhosamente claro que sim, enviesada. orgulhosamente enviesado em favor do meu amigo Carlos, que é um gênio absoluto. É o realizador que eu acho que toda a gente devia aprender a ver, porque eu acho que ele é uma enciclopédia em tudo o que faz. Muito bem. Evidente que há vários realizadores e realizadoras que eu admiro imenso. A Catarina Vasconcelos continuará a ser uma eleita das minhas escolhas, uma predileta das minhas escolhas, depois daquele filme maravilhoso que ela traz, Das metamorfoses. como Metamorfose dos Pássaros. Acho maravilhoso. Epá, e depois dir-te que há um senhor novo, dois senhores novos. Há um senhor novo que é o Duarte Coimbra, que eu acho que é maravilhoso, que é um grande Uhum. realizador, Muito mesmo. bem, Acho que o muito que ele bem. faz é mesmo muito giro. E depois há um
Há um tipo que é o último que eu vou referir, e faltam-me realizadoras, eu sei, mas eu também ando atento a elas. Mas este ano de 2025 eu vou ter de referir o Chico Noras do ano 2024, porque o Ah, Chico Noras é, para além de ser um tipo com muita piada, filma muito, muito bem e é uma maravilha. Pá, nas séries posso dizer que, para além do sempre que eu gostei muito de fazer e que eu gostava muito que as pessoas tivessem visto mais, epá, o americano é um deleite uhum. para os olhos e para os atores e para o Ivo. Acho que o Ivo, que eu não conheço pessoalmente, mas que admiro bastante pelo trabalho que tem desenvolvido, o americano é um tratado de cinema. E eu acho que o cinema anda aí mais nas ruas do que alguma vez andou. Esse número de 70 produções que tu falas é uma vergonha nós não sabermos mais do que três ou quatro, porque Sim, ele anda nas ruas e nós podemos sair do poleiro, baixar cá abaixo e ver que há malta nova, mesmo nova, com 20 anos, a filmar de maneira totalmente nova. Epá, eu digo isto e já muito fora de tempo descobri eu a malta que fez a Casa do Cais, que eu amo de uhum. paixão, a série Casa do Cais que está na RTP Play, que depois É convidei muito para fazerem engraçado, é muito engraçado. É assim. fizeram o genérico do Pôr do Sol e agora o Pedro Ferreira e o Filipe Santos fazem a maravilha que é o Astromano na RTP Play. Há tanta gente a fazer coisas tão giras e nós continuamos de olhos tapados, portanto, Ficamos aqui há de com uma haver sempre pratada. teimosos. Há É de haver sempre isso. teimosos. Há de É haver sempre isso, teimosos e ficamos teimosas, aqui muito com. importante. Sem dúvida, sem dúvida. Tu bem comentas que é quase um ato suicida, que extremamente inglório produzir cinema em Portugal, mas cá estamos nós com as nossas carolices, não é? Faz Sem parte. dúvida, sem dúvida. É Os isso mesmo. Infanticidas estreia esta semana, vão às salas. Manuel, votos de muito sucesso para o filme, que encontre o Obrigado, seu Bernardo. público e que te ajude a dar o salto para novos projetos. Muito Vemo-nos no bem. cinema. Um abraço, Bernardo. Até já. É engraçado, olha, que há muitos realizadores que por vezes não dão aqui não é este apoio, mas sim, é um apoio, mas dão este mérito a jovens Uhum, realizadores, e eu admiro muito isso também no Manuel Pureza, porque realmente há aí realizadores, mais uma geração nova de realizadores que tem realmente muito potencial, anda a fazer coisas muito, muito engraçadas, muito giras, também como na ligeireza como o Manuel estava a colocar as coisas, mas que é verdade, e uhum, até faço uhum, um destaque pessoal, por exemplo, para Chico Noras, como, por exemplo, um realizador que eu já falei com ele, porque, por exemplo, em relação aos prémios curtas, foi um filme, ele já levou dois filmes aos prémios curtas, o Maria José uhum. Maria e agora O Procedimento, e que são dois filmes que também tiveram no Motel X, portanto, ele anda realmente a dar cartas e tem um cunho muito pessoal, já tem quase que uma característica própria, sabes? Quando tu vais ver alguma coisa de um realizador e ele tem o seu cunho, e Sim. pelo visto, olha, a maioria do júri também gostou, porque teve já bastantes nomeações, tanto para uma curta como para outra, e fico sempre muito curioso para ver não só o que ele vai fazer a seguir, mas até possivelmente numa longa-metragem e tudo mais. Isto, pronto, é um caso muito específico, mas realmente Uhum. outros realizadores que ele disse, e séries, etc., estão a fazer coisas mesmo muito interessantes. Epá, e isso é muito de louvar. Eu acho que É de louvar, sem o dúvida. cinema português tem bastante mérito também no cinema mais jovem e acho que está na altura, já começa a abrir um bocado as portas, as pessoas a irem ver mais cinema português ao cinema também, mas também agora também há toda esta nova geração dos streamings, etc., que era uma coisa que não havia, não é, há 20 anos atrás, e é tudo muito recente. Mas eu acho que estamos a caminhar na direção certa, mas ainda há um longo caminho a fazer também, quase de educação cinematográfica, se é que me Ah, faço sem entender. dúvida, sem dúvida. E no caso do No caso do Chico, cinema português, pronto, exato. sim, sim, e o Chico está a contribuir, por exemplo, o nome que referiste, de maneira positiva, sobretudo no cinema de género, que é um cinema subrepresentado em Uhum. Portugal. O drama ainda é o cinema mais privilegiado, em Portugal, ou por aquele cinema que tem mais prestígio, ou Sim, que é mais acaba europeu, não é? mais Quase. europeu, Aham. mais inserido nessa matriz cinematográfica e que acaba por concorrer apenas naquelas comédias, estilo O Colar de São Cajó, por falar em Sim. Manuel Pureza, eh, que acaba por levar muita gente ao cinema, neste caso, aqui à boleia da série.
Mas Uhum, podia ter esperado por agosto do ano passado, que também levou imensa gente às salas. uhum. E tens os casos por exemplo, do Balas e Bolinhos também. Exato, sim, esse registro mais cómico Exato. continua a resultar bem na bilheteira portuguesa. O público parece que já está um pouco mais habituado Hum. a ouvir-se a si próprio no grande ecrã com base na comédia. É verdade, é verdade. Mas pronto, olha, eu gostei bastante desta entrevista. Fiquei também muito curioso relativamente aos infanticídios, como eu estava a dizer até antes da entrevista, não é? Uhum. Parece-me ser uma abordagem muito diferente, mas diz-me lá, Bernardo, tens que contar este spoiler. Há muito sangue, há muitas crianças desmembradas neste filme, ou não? Spoiler, nenhuma. Nenhuma. É tudo Pronto, é um facto. muito, é tudo muito intrínseco. Há pouco sangue no ecrã. É tudo, as dores, aquilo que dói, é meramente psicológico. Sim. Temos aqui um filme, então, rodado entre as temporadas do Pôr do Sol, e estamos perante uma aventura que é cara ao realizador, porque questiona a criança cá em nós e o quanto a vida adulta pode afogar essa criança. Uhum, Afogá-la em contas, em responsabilidades, em trânsito, em correrias. E para dramatizar esta situação, o argumentista Luís Lobão, que adapta aqui o seu próprio texto dos palcos para o cinema, coloca em confronto as visões de dois grandes amigos. Por um lado, a personagem do próprio Luís Lobão, aqui muito rodeada de tons vermelhos, tem receio de se comprometer, associa o compromisso a uma certa estagnação. Por outro, temos a personagem do João Vicente, que no filme vemos associada aos verdes. Está numa relação, tem um percurso mais convencional, lutas elas mais adultas, digamos assim, só que eles prometem um ao outro que se crescessem, que é como quem diz, se assumissem várias responsabilidades, com uhum, o aproximar dos 30 anos, terão de cometer suicídio. Pois é. ok. E este é o mote para o trabalho mais experimental do realizador. É que um filme de impulsos, com muita ênfase na palavra, em contextos mais ou menos aleatórios. Nós, tanto numa cena, estamos num campo de ténis ou até num café, como na seguinte já podemos estar a ver um jogo de xadrez ou estar num estúdio de televisão. Portanto, Uhum. tem esse caráter caótico, um pouco como a vida, Sim, e sim. desorganizado, que procura enfrentar aqui uma questão existencial. É um filme muito existencialista e está muito ancorado na interpretação, aliada a um certo contexto quase psicadélico, porque o filme não tem propriamente uma narrativa linear e Uhum, é um filme bastante curto, não chega a 1h20, salvo erro, e portanto este é um filme que, ao contrário do registro eh, cómico, jocoso do Colar de São Cajó, uhum, um tipo de humor que comigo não costuma resultar, ou pelo menos no Colar de São Cajó não resultou. Eu não fui nada adepto do filme, uhum. não é um tipo de humor que tenha ressonância comigo. Aqui estamos perante uma narrativa mais séria que não dispensa algum lado humorístico, que mesmo assim também não resultou comigo. Portanto, isto não é uma questão do pureza, porque aqui a escrita do Luís Lobão, que eu penso que funciona muito melhor, há de funcionar muito melhor em palco do que no cinema, eh, não conseguiu criar uma certa empatia comigo. Eu penso que o filme sofre aqui de algum arrasto. É um filme que procura reinventar-se, mas é tão desconexo. É um filme que articula os seus tópicos de uma maneira tão ténue que acaba por não me envolver e acaba por Hum. me deixar um pouco mais confuso do que esclarecido. E é também um filme, e eu senti isso na conversa com o Manuel Pureza, é um filme que é muito mais interessante de discutir do que de ver. Ah, isso é Porque interessante, os, é uma porque os abordagem interessante. tópicos, porque deu-me bastante gozo, eu adoro o entusiasmo do Manuel Pureza pelo cinema em geral e por este Uhum. filme em particular, e gosto quando ele é mais ousado nesta vertente, porque ele é uma pessoa também, ela é muito criativa e acredito que facilmente tenha uma, duas, três ideias por dia e que as tente colocar em prática e depois é que percebe que não vão a lado nenhum. É assim, é Oh, preciso também ter já. muitas ideias para
depois sair o Desenvolver, jackpot, etc. ter Exato. ideias dá trabalho no entanto, aqui elas não estão expressas de uma maneira que eu acho cinematograficamente envolvente. Não Uhum, acho que vá ser um filme convincente para muita gente, sobretudo para quem espera um registro mais pop daquilo que é o cinema cómico uhum. típico do Manuel Pureza. Portanto, aqui há algum desagrado, mas como te disse, é um filme mais interessante de discutir, do que de ver. Mas para o discutir é preciso vê-lo, portanto, entramos Exato. aqui num terreno cinzento. Mas olha, fiquei desiludido, Bernardo, porque lá está. Este título leva muitas pessoas ao engano. Eu pensava que isto era um slasher português, assim à antiga. E se fosse um slasher português, tu se calhar terias gostado mais. Olha, Venham exato. eles. Eu sou Porque aberto a o muitos géneros Bernardo. cinematográficos. Mas quanto Não é mais por aí. sangue, mais o Bernardo gosta. É este o truque. Mais ou menos, mais ou menos. Estou a brincar. Mas sim, mas eu percebo isso e fiquei, lá está, continuo muito curioso para este filme e essa abordagem de que é um filme muito mais interessante, se calhar, de ser discutido após ver e entre conversas Uhum, de café uhum. e entre amigos, etc. Eu acho que isso também há uma peculiaridade que é certos filmes conseguem trazer isso e outros não. Independentemente, lá está, da qualidade cinematográfica ou do poder do filme em si, mas só o facto de conseguirem criar alguma espécie de conversa é sempre, para mim, mais interessante, não é? Do que não Sim, se é um criar cinema conversa de nenhuma. ideias. É um cinema de Exatamente. Eu ideias, gosto não pessoalmente, é há um pessoas filme que também não vazio, gostam, exato. não Um, está cinematograficamente bem articulado, ou pelo menos eu penso que esta vertente experimental uhum, vai agradar muita, uma certa franja da população, outra vai sentir-se um pouco, talvez como eu, muito afastada, muito desconecta, e mesmo que até goste de uhum, discutir o filme, não vai sentir que o leva para casa e que vai aqui investir algum tempo a matutar sobre o que viu. Fica um uhum, bocadinho mais desligado. Pronto, eu exato. penso que é um filme polarizador desse ponto de vista. Exato, exato. Mas pronto, olha, já está também no cinema. Os Infanticidas é a Uhum. estreia portuguesa do cinema português, portanto, de Manuel Pureza, está agora nos cinemas, portanto, idem ir ver o cinema português, idem. Olha, e por falarmos em ir ao cinema, vamos aqui olhar para a bilheteira. E Bernardo vai levar na cabeça hoje como uma gente grande, percebes? Porque é Outra assim, vez. outra vez. Porque é assim, Senhor Bernardo, não sei se te lembras, no outro episódio anterior, portanto, nós fazemos sempre aqui a nossa bilheteira e o filme Flow, à deriva, estava em nono lugar, não é? Na sua segunda semana. E o Bernardo, não é? Como sempre, disse: não, isto o Flow vai cair. O Oscar, não, ninguém liga nenhuma a isto e ele vai sair do top 10. Pois é assim, Bernardo, isso não aconteceu. Mas pronto. E há aqui outra coisa também, mas já lá vou. Tempo ao tempo. Estás-te a rir, né? Estás com Adoro que medo. quando eu acerto, não sublinhas com esse ênfase, com esse Claro que entusiasmo não. todo. Isto, sabes como é que se devia chamar o podcast, Bernardo? Fica aqui a sugestão, se quiser. Olha, se quiserem depois, se acharem isto é uma boa ideia, mandem um e-mail para correspondência@freiremarques no cinema.pt, mas também outras sugestões e tal. Mas a sugestão da alteração é, em vez de ser Freire e Marques no cinema, era Freire versus Marques no cinema. É? Se calhar seria mais É apelativo. outro Bem, modelo de podcast, exato, exato. completamente diferente, sim. Mas olha, É esta válido, não é mesmo? semana, esta semana temos aqui um- uma estreia mesmo, estreia no top Uhum, 10. no top. O resto é tudo Apenas igual. uma, atenção, e tem estreado 9 filmes por semana, pelo menos nestas duas últimas, o que é, portanto, só um conseguiu, porque houve aqui realmente filmes, houve uma reentrada, digamos, no top 10, mas das estreias todas, realmente, só um filme é que conseguiu estar no top 10 e não vou revelar mais para já. Mas pronto, em décimo lugar temos o filme Resgate em Alto Mar, na sua segunda semana, portanto, tinha estreado em sétimo lugar, desceu aqui para décimo. Pronto, é o que é. Não, Né? conseguiu Já sei. aguentar-se. Não, Mas conseguiu aguentou-se, aguentar-se com sim. muita estreia Né? Sim. na mesma. É assim. Desceu, mas exato, mas eu acho que até já tinha dito que tínhamos dito no episódio anterior que era uma estreia respeitável, não é? E o Uhum, facto de uhum. ainda estar no top 10 continua a ter esse respeito, digamos assim, e a levar pessoas Sim, ao cinema. sim, Foram mais de sim. 4 mil só no passado fim de semana, o que é bastante bom. Pronto.
Em nono lugar, temos o Macaco na sua terceira semana, portanto estava em sexto lugar, eu para nono lugar. Na sua terceira semana, acho que também é, lá está, ainda continua a ser a aposta vá, cinema de terror, de género, mais elevada, não é? Ainda não apareceu nenhuma nova proposta dentro deste género, não é? Que consiga competir com o Macaco, não é? Sim, eu entretanto fui vê-lo e deixou muito a desejar. Penso que, em comparação com o Long Legs, está aqui uma Hum, proposta muitíssimo pouco imaginativa. É um bocadinho mais do mesmo, a questão uhum, demoníaca e está cozida num drama eh, que entusiasma pouco, é pouco articulado e acho que o realizador está aqui a começar a entrar num terreno de repetição e precisa hum. de se reinventar um bocadinho. Está a ficar Pronto, fica aqui uma formulaico. nota. Sim, não é um filme, por acaso não é um filme formulaico. Ok. É um filme que procura enredar aqui uma história diferente com temas reconhecíveis e com Ah, uma ok. configuração reconhecida. No Percebo. entanto, está quem vê o trabalho anterior, os seus filmes um bocadinho mais obscuros, e depois chega ao Long Legs, que é mais imaginativo, com interpretações mais aguerridas, chega ao Macaco e encontra aqui um certo desfalque na imaginação Uhum. e na maneira como ele aborda aqui a possessão demoníaca. Portanto, um thumbs down para mim, para o Macaco. Para o macaco. Pronto, fica aqui, mas realmente a nível de bilheteira tem-se aguentado bastante bem e tem sido um relativo sucesso, diria eu. Falando em sucesso, em oitavo lugar temos Bridget Jones, Louca por Ele, na sua quarta semana, que tem sido um sucesso realmente de bilheteira e já estamos até um pouco longe da altura do Dia dos Namorados, não é? Quando estreou, e realmente, mas também, lá está, é aquela comédia romântica e não há assim muito mais Não há filmes. competição, Portanto, lá exatamente, está, e portanto vai dentro do continuar a colher género. público. Uhum. Exatamente. Mas admira-me também ainda estar aqui e bastante bem. Já passou a barreira dos 400 mil euros em receita bruta acumulada, portanto, muitos parabéns. Em sétimo lugar, temos Paddington na Amazónia, que vai na sua sétima semana, também outro Uhum. sucesso. Portanto, ainda com muitas semanas, e mesmo assim continua aqui no top 10 e a levar ainda, levou mais de 7 mil pessoas, portanto, ao cinema. Portanto, continua a ser aqui um sucesso e a levar muitas famílias, certamente, ao cinema. Mas já não é o filme de animação. Aliás, tínhamos também o Homem-Cão, mas já lá vou. Mas já não é um dos filmes de animação, porque durante ali muito tempo era o filme de animação mais visto, derrubou ali o Rei Leão. Depois veio o Homem-Cão na semana passada, que já lá vamos. Mas em sexto lugar aparece um filme, não sei se já ouviste falar, Bernardo, chama-se Flow, à deriva, e que estava em, em nono lugar, levou 4 mil pessoas há 2 fins de semana atrás, um pouco mais que isso, e agora subiu para sexto lugar na sua terceira semana, levando mais de 7.500 pessoas. E, portanto, o que é que tens a dizer sobre isto, Bernardo? Tenho a dizer que o filme merece o seu reconhecimento. Tenho a Uhum. dizer que está a ser também um grande sucesso na Letónia. Ah, claro. Estão a fazer grafites, merchandising. O próprio realizador está a fazer brincadeiras muito engraçadas no Twitter com Também animações com o vi com Oscar. o eh, gatinho e o Oscar, sim. Gosto do entusiasmo que existe pelo Flow e penso que é um filme que nos desafia a aceitarmos propostas de animação que fujam um bocadinho ao molde clássico de storytelling, com temas Uhum. eh, articulados de uma maneira narrativamente convencional, como é o caso do Robô Selvagem, que apesar disso, Também é um é grande bastante sucesso. eficiente. É bastante eficiente. Uhum. O Flow, gosto deste entusiasmo. Eu não sou nada detrator do filme, apesar de achar que não merece o Oscar em função do que é Sim. o Robô Selvagem, mas de todo distanciar-me do filme, aplaudo e gosto que as pessoas estejam a vê-lo no Sim. cinema, onde podem ver todo aquele esplendor visual, que apesar de não ter grande detalhe,
tem ali uma É, câmara muito fluida, muito mérito. Podem ver a minha crítica do filme no exato, episódio exato. número 14. Exato. E olha, pronto, isto era só uma brincadeira, porque realmente isto teve o efeito dos Oscars, como a gente tinha falado no episódio anterior, que ainda não se notou há 2 fins de semana atrás, porque foi no domingo para segunda os Oscars, mas agora notou-se, com Flow a subir de nono para sexto lugar, na sua terceira semana, e em quinto lugar, um filme que subiu de 18, estava em 18º lugar, e subiu para a quinta posição no box office nacional e, portanto, tem aqui bastante, bastante mérito na sua 19ª semana. Atenção, que é, obviamente, o filme Anora, que foi o vencedor do Oscar, de melhor filme e também melhor atriz, realização, e, portanto, teve, obviamente, apareceu em tudo o que era notícias e, É. portanto, teve aqui um renascer de interesse para o Uhum. filme e levou quase 10 mil pessoas só no fim de semana passado ao cinema para ir ver, então, Anora, o último Oscar de melhor filme. E pronto, e eu, como te disse no início, Bernardo, fui uma dessas pessoas. Hã? Eu a Uhum. contribuir A para o box contribuir para o office. box office. Estás a Muito ver, bem. Bernardo? Hã? Muito Logo, bem, André. logo ali no Muito bem. top 5. Hã? Sim, Isto é assim. senhor. Sim, senhor. O próximo eu Hã? ainda estou aqui para ver se ainda continuo no top 3 da próxima semana. Exato, exato. Pronto, mas a Nora, em quinto lugar, a voltar aqui, e pronto. E agora vamos aqui para o top 4. Homem-Cão, na sua segunda semana, é, como estava a dizer há pouco, a animação mais vista da semana. Estreou em terceiro lugar, desceu aqui para quarto, acho que se mantém ainda bastante forte. Aquele tal efeito, lembras de eu ter falado contigo, portanto, que há aqui uns livros, acho que isto é também baseado nos livros e, portanto, Uhum. e parece que aqui o público mais infantil segue realmente isto e leva, obviamente, arrasta os pais para a sala de Exato. cinema e está aqui a ser também um sucesso, se calhar pouco esperado, mas está a ser um sucesso. Agora, para o top 3, o grande campeão da bilheteira da semana passada, Capitão América Admirável Mundo Novo, desceu para terceiro lugar, portanto, na sua quarta semana. E é também, obviamente, o filme que passou esta semana a barreira do 1 milhão de euros em receita bruta acumulada, levou mais de 12 mil pessoas às salas de cinema, mas realmente estava em primeiro lugar, desceu para terceiro. Portanto, tan, 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 ainda estou aqui, ou a estreia da semana mais elevada. Quem Eu estará em primeiro lugar? quero-te ouvir a dizer que o Bernardo Ah, disse que eu ainda estou aqui e ia ser mais resiliente do que o Capitão América. é Vá, verdade. as coisas boas também, as É coisas assim, boas. é assim, é verdade. O Bernardo deixou assim uma nota de rodapé que se calhar. Não, estou a brincar. Então, muito bem, Bernardo, tu também estás de parabéns esta semana aqui nas Ah, nossas previsões da obrigado, bilheteira, porque obrigado. realmente ainda estou aqui, está em segundo lugar, portanto levou mais pessoas, e atenção, a Capitão América levou mais de 12 mil espectadores no fim de semana passado, e ainda estou aqui, levou mais de 18 mil. Hã? E portanto conseguiu ultrapassar a máquina Marvel e Disney e acho que também contribuiu, também lá está. Vimos o efeito Oscars no Flow, no Anora, e acho que também no Ainda Estou Aqui também se nota Ah, isso, porque sim, ganhou também sem o dúvida. Oscar de melhor filme internacional e vê-se aqui. Mas efetivamente, também, estás a ver, Bernardo, não é só notícias boas, porque se és que eu ainda estou aqui, se calhar continuava ou voltaria ao primeiro lugar, mas não. Veio aqui um Mickey 17 estragar as ideias. Oh, por 300 Portanto, espectadores. sim, por muito pouco, verdade seja dita, mas efetivamente estreou em primeiro lugar o novo filme de Bong Joon-ho, Mickey 17, protagonizado por Robert Pattinson, e portanto é aqui o novo rei da bilheteira. Foi o filme mais visto no fim de semana passada. Eu não estava à espera de ser assim tão elevado, Eu também não, confesso, eu também e, não. e conseguiu tirar o Ainda Estou Aqui de Mas primeiro sabes que lugar. o Robert Pattinson também teve aqui algum Uhum, efeito. verdade, No verdade. entanto, o filme nos Estados Unidos não chegou a conquistar 20 milhões e, portanto, não está a ser um bom desempenho Hum. aqui Sabes que, sim, nos Estados Unidos. eu percebo isso, mas eu acho que aqui o efeito, o realizador de Parasitas, sabes, Uhum, no sentido uhum. de o novo filme do realizador de Parasitas Que demorou algum tempo. tem um peso, e acho que em Portugal também foi um filme muito, muito.
que as pessoas todas Reconhecido. gostaram e Sim, foram sim, 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 ver, sim. não me recordo na altura se foi um sucesso bilheteiro ou não, mas eu lembro muita gente a ir à sala de cinema ver e, portanto, acho que isso também tem aqui um peso. Agora, eu acho que ainda é possível que o Ainda Estou Aqui ainda vá para primeiro lugar na próxima semana. Eu também acho que sim, É e provável. sobretudo se tu fores ver ao cinema. É assim, Bernardo, eu já contribuí para o Honora. Isto tem que ser um filme de cada vez. Exato, é um filme cada vez. É um filme de cada vez. Pronto. Pode ser que sim, Bernardo. Pode ser que tenhas uma surpresa no próximo episódio. Mas pronto, Bem, fica aqui vista a bilheteira. Mas falando ainda em bilheteira, um dos filmes que até a gente trouxe aqui, não, que a gente viu aqui bastante no top 10, foi muito resiliente no top 10, que foi o filme Sonic 3, o terceiro filme da saga Sonic. Porquê? Porque recebemos uma mensagem, Bernardo, de um dos nossos ouvintes, uma das nossas ouvintes, que é a Vânia Rodrigues, que nos escreveu de muito Foz da bem. Mora. Escreveu aqui só uma pequena nota e que eu vou passar então a ler. Ela disse: Olá, André e Bernardo. Fui ver o filme do Sonic 3, com o meu filho, sem qualquer expectativa por ser um filme para crianças, mas fiquei bastante surpreendida. Achei muito giro, engraçado e muito dinâmico. Gostei bastante e aconselho. E é isto, da Muito Vânia bem, Rodrigues, muito de bem, Foz muito bem. de Amora. Portanto, Cinema de animação é sempre uma proposta para ver em família, não é? Mesmo exatamente. filmes como Memórias de um Caracol. Mas pronto, mas fica aqui a nota, Vânia, que acho que nem eu nem o Bernardo vimos o Sonic 3. Não, 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 estou atrasadíssimo, A atrasadíssimo gente, nesse. a gente E tem é que que tem começar. que ver mesmo porque veio um quarto. Mais dia, Pois, menos dia, portanto. exato. A gente tem que começar a fazer assim, Bernardo. Vamos fazer assim, aqui que ninguém nos ouve. Vamos guardar estes comentários para quando vermos os filmes e depois trazemos no episódio certo. Mas Para estou a ver, não. comentar. Muito obrigado, Vânia, por nos ouvir e nos Obrigado. seguir e nos teres enviado o comentário. Como disse há pouco, também podem enviar para correspondência@freiremarques no cinema.pt ou através das nossas redes sociais, mandarem-nos mensagem, está aqui na descrição do episódio. Pronto, vista a bilheteira, falta aqui ainda uma análise do Senhor Bernardo Freire, que é sobre um filme que tem o segredo dos perlimpimpis. Eu Os estou a dizer de Perlimpimpins. propósito, os perlimpimpins, que é os Paralimpes, não é? Ora, vamos a isso. Realizado por Ale Abreu, que conquistou o cinema de animação com o filme The Boy and the World, O Segredo dos Perlimpes narra a história de Claé e Bruot, que são dois agentes secretos que trabalham para reinos inimigos e que são enviados para a Floresta Encantada. E eles inicialmente chocam muito, mas acabam por descobrir que têm a mesma missão: salvar os Perlimpes dos gigantes que cercaram a floresta e ameaçam-na com uma grande onda que vai destruir tudo. Portanto, aqui os gigantes são uma metáfora para os Uhum, humanos. E estas pequenas criaturas, a Claé é do reino do Sol, o Bruot é do reino da Lua, e estão embrulhados nesta missão que, no fundo, pretende que se salve aqui um bocadinho todo este ecossistema que está ameaçado com a guerra. Portanto, uhum, acaba por ser um filme bastante atual e que utiliza bastantes metáforas visuais para contar a sua história. Uma história que está absolutamente cheia de vida, de uhum, cor. É um filme absolutamente lindíssimo de olhar e de absorver. Nota-se que é cinema brasileiro quando existe este jogo de cores tão intensas e que nos absorvem numa história uhum, que é algo banal, sim, e que está configurada de uma maneira que não apela muito à organização das ideias. Há uma tentativa de construção de um mundo que depois não acaba por se revelar nos instantes mais finais da história. É também ele um filme muito curto, não chega a 1h20, e ainda assim consegue ter aqui alguns tempos, não vou dizer mortos, mas que nos levam a pensar em ideias que depois não levam a lado nenhum. E uhum, portanto, eu penso que aqui o segredo, se tem um segredo,
este segredo dos Dos Prelimpes Prelims, é sim. um segredo mais visual do que narrativo. Entendo. Como disse, ganhou o melhor filme na Academia Brasileira, no âmbito do cinema de animação, e eu consigo entender porquê, porque de facto aqui o Ale Abreu tem uma proposta muito diferenciada naquilo que é as texturas, o jogo de luz, um universo dinâmico e ao mesmo tempo credível num Uhum, reino fantástico e de imaginação. E depois no terceiro ato nós entendemos que essa imaginação está muito mais enraizada na vida real do que o filme pode aparentar ao início. Não entrando em spoilers, é. mas é uma delícia percorrer este universo com estas personagens que são charmosas, são infantis, penso que vão apelar tanto a um público infantil como aos mais velhos, que vão ficar deslumbrados com este aparato visual, todo ele muito bem orquestrado. Portanto, Uhum, eu dou uma nota positiva ao Segredo de Berlim. Penso que não é uma animação de absoluto destaque quando comparamos aqui com um Flow, com Wild Robot. um Wild Robot, mas que na sua liga está a trabalhar num registro muito interessante. É um filme que acaba por empapar ali um bocadinho na sua narrativa, mas não desfoca muito e leva-nos para um universo completamente distante e diferente do nosso, e nesse aspecto é uma maravilha. Portanto, é uma boa proposta. Agora que o cinema de animação está em alta também, o Exato. Flow. Esta semana vão ver O Segredo dos Prelimpes. É, aliás, adiantando o meu filme da semana. Muito bem, muito bem. Pois eu também já estava aqui a pensar assim, e com o que estavas a dizer, e que é uma nota muito positiva, portanto, O Segredo dos Prelims é o filme da semana. E por acaso é curioso, só aqui uma nota à parte, que realmente, por exemplo, este filme, assim como o Flow, assim como o Wild Robot, é engraçado ver que o cinema de animação agora está muito fora, ou seja, na natureza, fora, Aham, sim, fora das sim, porque cidades. mesmo até para questões Antes havia uma ecológicas, tendência que está não muito é? ligado sim, sim, mas Não penso que é? está muito ligado à tecnologia, às ameaças ecológicas Uhum, e levam-nos, através de metáforas e parábolas, a contar histórias clássicas com morais eh, uhum. universais e que continuam a ter muita ressonância no nosso mundo. Exatamente, exato. Pois porque é muito diferente, lá está, por exemplo, quando tinhas filmes como, por exemplo, também tinhas, obviamente, tens o Rei Leão, etc., mas, por exemplo, um Toy Story ou coisas assim, que é Sim, muito ou focado uma com os Cinderela, humanos, exatamente, e por aí fora, a e Branca de agora, Neve é na natureza, a mas isso branca, temos que pronto, recuar muito, exato. muito, muito. Mas tem assim umas propostas realmente muito ligadas, claro, com outros temas também, Bambi. com outros temas à mistura, mas sim, está agora a voltar um pouco, como o Bambi, exato, a temas da natureza, digamos assim. Mas olha, ainda bem, olha, mais uma estreia também de cinema brasileiro, aqui em Portugal, e Uhum, portanto uhum. espero que também tenha aí, que leve muito público ao cinema, assim como eu ainda estou aqui, veremos como é que está Eu vi na com próxima semana. com as dublagens em português e Hum, estão acertadas. São vozes infantis, mas que estão em perfeita consonância com aquilo que é o objetivo, do das filme, personagens e da das, história. das Sim. personagens. Muito bem, muito bem. E pronto, ficamos por aqui. Vemo-nos, não, ouvimos-nos, ou ouvem-nos vocês, a nós, troquei-me todo agora, não interessa. Para a semana, qualquer coisa já sabem, tem o nosso e-mail, as nossas redes sociais. Bernardo, boa semana, um bom cinema Igualmente, André, bom cinema. e Até à até para a próxima. semana.